Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas da Omnibis e venho apresentar a primeira edição do Hotel Report by Omnibis, um relatório de desempenho hoteleiro que visa apresentar o desempenho do mercado brasileiro para 20 destinos selecionados. Nessa edição, nós vamos fazer a análise de Maceió. Para você que quer baixar o estudo para fazer uma análise mais profunda, ele também vai estar disponível para download. Para quem não conhece, a Omnibis é líder de distribuição para soluções de tecnologia hoteleira na América Latina, simplificando e tornando seguro o processo de se fazer reservas de hotel. Ela conta na sua plataforma com mais de 9.500 hotéis conectados a mais de 750 canais de venda. Esse estudo, 100% dos dados foram dados proprietários, ou seja, que passaram pela plataforma da Omnibis no ano de 2024. Foram analisados 20 milhões de reservas realizadas no mercado brasileiro. Para compor esse estudo de Maceió, foram analisados também 1.914 hotéis do Nordeste, 244 hotéis de Alagoas e 91 hotéis em Maceió. Começando uma análise geral em termos de oportunidade, como foi o panorama de desempenho hoteleiro no último ano, o que a gente observa? Sobre característica de canais, os canais que mais se destacaram foram os canais diretos dos hotéis e operadoras turísticas, foram os que mais representaram crescimento. Apesar da digitalização que muitas indústrias passaram, incluindo a nossa turística e hoteleira, também tem um outro comportamento dos viajantes quererem cada vez mais se relacionar com marcas e pessoas. Então, isso é um dos grandes fatores que corroboram para o crescimento expressivo dos canais diretos dos hotéis e das agências de viagem com as operadoras. Quando a gente olha para a característica dessa demanda em termos de origem, quem foi o grande responsável pelo desempenho hoteleiro no ano passado foi a demanda nacional, de canais nacionais. Isso muito impulsionado por fatores cambiais, que impedem, por fatores econômicos, a atratividade do turista brasileiro conhecer outros países e também do próprio interesse do brasileiro em cada vez mais descobrir o teu país. Quando a gente olha para a característica dessa demanda, um fator predominante foi o aumento da antecedência de compra. E aqui também, possivelmente, dois fatores ajudam a explicar. O primeiro é um melhor controle de despesas, possivelmente com aumento de passagem aérea ou mesmo de diárias dos hotéis. Esse viajante ele acaba tendo que se planejar com mais antecedência. E, por outro lado, é a exigência dele mesmo em termos de melhor planejamento, porque a gente também observa que destinos corporativos acabaram tendo o mesmo padrão de comportamento da antecedência de compra tendo acontecido ali ampliado em relação aos últimos anos. Quando a gente olha para Maceió, esse recorte ele é muito similar, só que aqui fica um destaque maior para as operadoras turísticas em relação à característica de canal. A demanda nacional ela foi disparada, que mais contribuiu para o desenvolvimento e crescimento da demanda do destino. E a antecedência de compra tem se tornado também um ativo grande. E isso demonstra, por um lado, melhor previsibilidade, planejamento, por outro, um cuidado que se o destino ou o hotel ele não trabalha bem essa venda antecipada, ele depois fica com menos margem de tentar recuperar essa demanda se ele não teve um bom desempenho de venda num período menor do que a antecedência média do destino. Olhando um panorama geral, aí já entrando nos números de comportamento do Brasil, a hotelaria teve um excelente desempenho o ano passado. Foi 15% de aumento de demanda e 9% de aumento de diária. A região Nordeste foi quem mais se destacou com 18% de aumento de demanda e a região Norte com 17% de aumento de diária média. A região que mais sofreu foi a região Sul, muito por conta do Rio Grande do Sul, e seus principais destinos acabaram tendo retração por conta das chuvas que o estado sofreu no ano passado. Quando a gente olha para o recorte regional, a gente vê que Maceió vem ganhando muito mercado já nos últimos anos e foi um dos grandes destaques em relação ao aumento de demanda, ao lado de Fortaleza, de Porto de Galinhas e de João Pessoa. E foi o maior destaque regional em relação ao aumento de diária média, com 22%, mais que o dobro da média regional da região Nordeste, que foi de 10%. Quando a gente olha especificamente para Alagoas, a gente vê que o panorama geral do destino do estado ele é muito bom em termos de crescimento. Então, os principais destinos, que são Maragogi, Japaratinga e Barra de São Miguel, todos representaram o crescimento, e Barra de Santo Antônio. Em termos de diária média,
Milagres e Maceió foram os grandes destinos que se destacaram em termos de volume e atratividade. Então demonstra que Alagoas está num cenário muito positivo, com 21% de aumento de demanda e 15% de aumento de diária média. E olhando agora um pouco dessa característica de demanda, e aqui a gente está olhando emissões, tá? Então se tiver uma diferença em relação à ocupação, né, check-ins, que você pode estar analisando aí sobre os dados do teu próprio hotel, é porque aqui a gente está olhando emissão e a ideia é só comparar as curvas e entender se o aumento da demanda ele foi represado em algum período específico ou se ele foi consistente durante todo o ano. E aí é o que a gente observa, que ele foi consistente durante todo o ano. Tem um grande destaque de novembro por conta da Black Friday, que tem sido um período de muito destaque da hotelaria e que mais uma vez teve essa curva acentuada de emissão para esse período e representou um grande crescimento em relação ao que foi 2023. Quando a gente olha para a antecedência de compra, a gente também observa um trabalho muito interessante que o Destino e a hotelaria têm feito, porque saíram de 52 dias de antecedência média em 2019 para 82 dias. Então isso dá um cenário muito positivo em termos de característica dessa demanda para trabalhar melhor, planejamento, antecedência, e é um dos destinos que mais evoluíram e cresceram esse indicador nos últimos 2 anos. Quando a gente olha para a estadia média, você tem um certo nível de estabilidade de 4 dias, 4.2, 4.3. Então, 4 dias é uma característica, inclusive, que está acima do recorte Brasil e do recorte Nordeste. Então, tem 3,5 dias. Então, o destino de Maceió tem também se posicionado bastante bem com esse indicador e está estável sobre essa premissa. E quando a gente olha para cancelamento também, então os destinos de lazer têm uma média de 30% de cancelamento e está super estável, então não tem nenhuma situação de alarme ou alarmista aqui para o indicador de cancelamento do destino. E aqui quando a gente olha para a diária média, que foi aquele grande destaque regional, foi 2 vezes mais melhor desempenho do que a região Nordeste, a gente também observa que ela aconteceu durante todo o ano, com um grande destaque para novembro, muito impulsionado pelo excelente desempenho em termos de venda que o destino acabou tendo nesse período. E aí quando a gente olha sobre crescimento real de diária desde a pré-pandemia de 2019, o destino vem fazendo um trabalho excepcional. Então, os anos de 23 e 24, eu acho que isso muito se dá pela renovação hoteleira que o destino tem passado, o excelente trabalho que a hotelaria tem feito. O destino saltou 97% de aumento de diária. Isso dá um panorama de quase 65% de aumento real. Isso é um cenário muito bom. E possivelmente ainda existe oportunidade de melhoria quando a gente olha o indicador comparativo em relação aos principais destinos do Nordeste. Então, óbvio que esse aumento foi o maior aumento entre todo o top 10 destinos do Nordeste, e esse aumento, ele muito ainda tem sobre de onde está saindo, né? Ou seja, o piso de Maceió, ele está muito mais baixo do que os demais destinos. Então isso ainda dá um parâmetro quando a gente olha para Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, Mata de São João, mesmo Porto Seguro, outros destinos turísticos, Maceió ainda tem um espaço bastante razoável. Sobre as capitais, ele está agora bastante equiparado com Salvador, com Natal. Então você tem João Pessoa, enfim, está acima de João Pessoa. Você tem um cenário de capitais, né, que ele está bem posicionado, Maceió é um dos mais caros, mas sobre outros destinos turísticos ainda tem uma oportunidade possivelmente de melhorar ainda mais o desempenho de diária média, mas já está fazendo, a hotelaria de Maceió está fazendo um excelente trabalho em ambos os indicadores. Entendendo agora um pouco desse desempenho, quando a gente olha na perspectiva de canais, né, operadoras foi o canal que mais teve destaque, então o crescimento de emissão em dezembro foi de 43%, então é um desempenho muito bom. Quando a gente olha para um mix de canais, a gente tem 220 canais que fizeram ao menos uma reserva no destino. Aqui não deixa de ficar uma oportunidade que não representou crescimento em relação a 2023, e quando a gente olha para o mercado Brasil, 381 canais diferentes fizeram pelo menos uma reserva. Então demonstra ainda a possibilidade de crescimento ou de melhor trabalhar a atratividade de outros canais reservando o destino. Quando a gente olha sobre forma de pagamento, até pela grande característica de operadoras, né, participando nessa venda, você tem um
share bastante alto de faturado ainda, em relação a outras capitais, de 38%, 53% cartão e 9% outras formas de pagamento. E aqui uma outra oportunidade que está atrelado à demanda / origem de canais internacionais. Então, apesar do excelente desempenho que Maceió vem tendo, ele saiu de 2% de canais internacionais para 3%. Então tem uma oportunidade, tem outros destinos turísticos que estão com 8%, 9% de demanda de canais internacionais. Então aqui tem uma oportunidade de melhor explorar esse mix de canais e essa origem de parceiros de canais, principalmente da América Latina, para que fomente mais parcerias nesse sentido. Chegando ao final do nosso estudo e olhando um pouco das oportunidades aí do que é possível perceber para 2025, a gente percebe que a demanda nacional de lazer deve continuar forte. Fomentar a fidelização em canais diretos pode ser uma oportunidade, o destino está extremamente bem posicionado em operadoras, então aqui fica uma oportunidade de trabalhar também fidelização e seus canais proprietários, que em outros mercados tiveram um desempenho acima do que Maceió teve. Melhorar o mix de canais, tem uma oportunidade, e com isso os canais internacionais. E o aumento de diária média, mesmo ele tendo um aumento bastante expressivo, a gente viu que em termos de competitividade com outros destinos, ele ainda tem alguma janela, alguma margem de trabalhar essa melhora de desempenho. E possivelmente o aumento de demanda deve continuar uma realidade, já que o destino está se posicionando ainda e cada vez mais sendo um dos grandes destaques da região Nordeste e do mercado brasileiro. Com isso, conclui o estudo e essa edição do Mercado de Maceió. Você, parceiro do OmniBiz, espero que tenha aproveitado a análise e ajude no planejamento de 2025. Caso você seja um hotel ainda não parceiro do OmniBiz, eu te convido a escanear esse QR Code e a usar essa ferramenta, que foi uma ferramenta gratuita disponibilizada pelo OmniBiz, que é uma calculadora de faturamento potencial. Então ela visa apresentar alternativas em termos de diversificação de canais que o OmniBiz oferece, de quantos canais estão disponíveis para o teu destino, receita, reservas, então ela ajuda muito a encontrar novas oportunidades. Se você é de um destino que chegou até aqui analisando Maceió e não foi contemplado nessa primeira edição, fica à vontade de entrar em contato, vai ser um prazer analisar também os dados do seu mercado. Com isso eu me despeço, desejo um excelente ano e um excelente desempenho para 2025.